Bem-vindo, bem-vinda ao canal YouTube PIB Freguesia. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo essa transmissão que visa manter em comunhão os membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia em Jacarepaguá e abençoar irmãos de outras igrejas e levar as novas do Evangelho de Cristo àqueles que ainda não foram agraciados com o plano e com a salvação em Cristo Jesus. Tudo estava sem forma e vazio, e tudo deu início com a voz de Deus, e fez o homem e toda a criação, Adão e Eva no jardim, seus filhos Abel e Caim, a arca de Noé e Abraão, o pai da fé, Isaque, as bênçãos de Jacó e o sonhador José, e as obras do início ainda hoje estão de pé. O Deus de Gênesis opera hoje através da fé. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora a minha oração. As obras do início ainda hoje estão de pé. O Deus de Gênesis opera hoje através da fé. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora a minha oração. O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora a minha oração. Vinde adorar ao Senhor, prostremo-nos diante daquele que nos criou e nos sustenta para o seu louvor. Cantemos com alegria ao Deus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza nestes tempos de angústia. Lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria possa então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para salvar e dar paz,
Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor Jesus. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Irmãos e amigos, eu quero, nesse instante, solicitar que vocês estejam anunciando o nosso canal aos seus amigos, aos seus conhecidos, a irmãos de outras igrejas, especialmente sintonizando todo sábado em nossa escola bíblica doutrinária. A nossa educadora religiosa, irmã Ana Cláudia Alves, está trazendo um estudo na carta aos Gálatas. Nós estamos fazendo um estudo de todas as cartas do apóstolo Paulo. Estamos na carta aos Gálatas. Está muito bom o estudo, muito proveitoso, e eu quero convidá-lo para se incluir no grupo que está sendo abençoado por esses estudos. Também quero convidar a você, jovem, que nos assiste, para no domingo acompanhar a EBD Jovem, às 17 horas, pelo Skype. Também com muito proveito. E o nosso estudo doutrinário às quartas-feiras com o pastor, sempre às 19 horas, neste mesmo canal, YouTube, PIB Freguesia. Consagrai ao Senhor vossos dízimos e vossas ofertas alçadas. Trazei sua contribuição à casa do Senhor, para que a pregação da palavra de Deus aconteça para a salvação de muitas e muitas vidas. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos do teu reino com as nossas finanças, com os nossos bens. Louvamos o Senhor por essas vidas que se dispuseram nesse instante a consagrarem os seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Que se cumpra na vida dos teus filhos, ó Pai, as tuas promessas, e que as janelas dos céus estejam abertas prodigamente para derramar sobre eles bênçãos materiais, bênçãos espirituais, alegria emocional em participar do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido o irmão para estar atento à mensagem que estaremos ouvindo, para que ela possa abençoar a sua vida, enriquecer a sua vida, o seu conhecimento em relação ao Senhor. Convido também o amigo que nos ouve pela primeira vez e que ainda não tomou a decisão ao lado do Senhor, para prestar muita atenção na mensagem desta noite, no recado de Deus esta noite, porque este recado pode mudar a sua vida e pode conceder a você oportunidade de vida eterna. Com vocês, o seminarista Marcos Sá. Ele estará falando sobre o tema, o que você espera do seu futuro. Que Deus possa abençoá-los. Irmão Marcos, o púlpito da Primeira Igreja Batista da Freguesia para o seu uso. Que Deus possa abençoá-lo nesse instante. Eu quero saudar a você, amigo do nosso canal,
da PIB Freguesia, juntamente com nossa amada igreja. E é uma imensa alegria poder estar aqui para refletir sobre a preciosa palavra de Deus. E o tema que tenho no coração nesta oportunidade envolve a todos nós. O que você espera do seu futuro? E nesta realidade de pandemia em que estamos vivendo há mais de um ano, na expectativa de vacinas, e infelizmente tendo notícias tristes sobre essa realidade, em que vacinas têm sido furtadas, desvios da saúde pública, incerteza ainda sobre a nossa proteção física, neste momento em que muitos perderam empregos, estão sendo alimentados de um modo por doação, desejando restauração na saúde emocional, desejando que suas aulas presenciais retomem a normalidade. Nós não temos certeza de nada. Estamos na incerteza do nosso futuro. E diante desse quadro todo, o que você espera do seu futuro? O que você aguarda? É natural que nós venhamos desejar que volte tudo à sua normalidade. Em relação às nossas finanças, à nossa saúde física, mental e emocional, ao ensino, como eu falei anteriormente, sendo que a nossa vida não está somente relacionada àquilo que nós podemos tocar, apalpar, sentir, degustar. A nossa vida vai além dessa percepção humana. E nessa perspectiva, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar em tela o texto que está em Lucas 17, versículos 26 e 27, que dizem, palavras do próprio Senhor Jesus: assim como foi no dia de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. E até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Tratar de Noé não é tão difícil. É uma das histórias bíblicas, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Mas, mesmo que você não conheça nesta realidade, pelo texto que foi lido aqui, em tratar de comer, beber e casar, é o que estavam vivendo nos dias de Noé. E o que mal há em comer, beber e casar? São atividades anormais ou normais da vida? É evidente, a resposta é muito simples. São coisas cotidianas de nós, seres humanos. Mas o fato é que, dentro dessa perspectiva, havia uma vida independente de Deus. E na realidade dos dias de Noé, se você ler em Gênesis, irá encontrar a história. A maldade crescente. O Noé, avançado de idade, recebeu um chamado. Diante de toda a humanidade da época corrompida, ele, aos olhos de Deus, era um homem justo. E ele foi convocado a construir uma arca. E nesta arca, ele teria que construí-la sendo um agricultor. Precisou se adaptar em profissão, em se tornar um carpinteiro. Alguém que precisasse trabalhar na construção desta arca. Arca esta, dadas suas medidas, e diante de uma realidade estranha. A palavra que Deus deu a ele
de que haveria dilúvio e toda a humanidade não estaria mais presente pela crescente realidade de pecado. E um novo começo da humanidade iria iniciar através de Noé. Este Noé ficou como pregador da justiça, como o próprio apóstolo Pedro o declara. E dentro desta realidade tão complexa, ele ficou com muitos anos. Recebeu a palavra com 500 anos e as águas vieram com 600 anos. 100 anos ele ficou pregando e alcançou a sua família. Mas dentro desta realidade em que viveu Noé, uma história tão conhecida em que eu pude declará-la em poucos momentos, pontos em que foram tratados aqui, a nossa perspectiva dentro do que foi lido em Lucas 17, 26 a 27, está relacionada à volta de Cristo. Como eu pude ler, assim como foi no dia de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O verdadeiro Cristo, aqui enfatizado como Filho do Homem, um homem que venceu o pecado por nós. E eu quero trazer 3 aspectos fundamentais para a compreensão de nossa vida, partindo da verdade de quem dá sentido à vida é Cristo. Partindo desta verdade, que Cristo que dá sentido à vida, nós podemos pensar nesta promessa da volta de Cristo. Na realidade do dilúvio, houve destruição. Os animais foram preservados, escolhidos, e os seres humanos também, para a continuidade da criação. Mas o primeiro aspecto que eu quero tratar aqui, será que estavam equivocados em comer, beber e casar? Nós vimos que não. E este é o primeiro aspecto. A vida material terrena é para ser vivida. Ainda estamos neste mundo. E é interessante pensar um pouco dentro dessa realidade em que a igreja de Tessalônica, em que o próprio apóstolo Paulo escreveu 2 cartas referentes a essa mesma igreja. Na segunda carta, Paulo precisou corrigir a igreja de Tessalônica porque estava acreditando. Haviam cristãos que acreditavam que Cristo iria voltar de imediato, deixando as suas responsabilidades materiais. E é muito fácil perceber isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Pela perspectiva de considerar que Cristo iria voltar, cristãos estavam não mais trabalhando, estavam ficando na ociosidade. E, com isso, tendo tempo livre, se intrometendo na vida alheia. Então, precisou ter essa chamada. Nós ainda estamos neste mundo. E a vida material, terrena, é para ser vivida ainda. Nós não podemos ser relapsos nessa verdade. E o próprio Cristo se deu como exemplo para nós no trabalho. Ele foi carpinteiro. E carpinteiro, não na realidade atual de hoje. Ele era um trabalhador que construía ou fabricava coisas usando diversos materiais.
além de madeira, também metais ou tijolos. Ele era uma espécie de faz-tudo. E Mateus 13, versículo 55, pontua claramente sobre essa realidade. Não é este o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus se deu por nós nesse sentido. Ele foi um trabalhador. Aprendeu com seu pai, que era comum na sua época, ter a herança de trabalho. Esta vida que nós estamos não é para pensar, não, a pandemia chegou, é um grande sinal da volta de Cristo, eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso continuar nas minhas responsabilidades. Não é esse o sentido. Mas nós podemos considerar um segundo aspecto. Consideremos a nossa vida material terrena com o entendimento de que a vida espiritual não está desvinculada. A vida terrena e a vida espiritual, elas estão unidas. Quem é discípulo de Cristo, quem é discípula de Cristo, vive esta realidade por onde estiver. E na versão Almeida, revista atualizada, diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida ultrapassa essa realidade material, palpável para nós. Você tem esperado Cristo somente nesta vida? Aos que fielmente acreditavam, eu sou cristão, não vou viver problemas, não vou ver desemprego, vou ter tudo estabilizado. Essa pandemia veio mostrar para todos nós, através de doenças, de finanças sendo enfraquecidas, por tantos problemas de todas as áreas da vida, que de fato nós somos frágeis, nós somos dependentes de Cristo. Nós não somos autossuficientes para nada. E a nossa esperança deve ir além desta vida. E se você está vinculado só mesmo a esta terra, esquecendo completamente da promessa da volta de Cristo, você está completamente infeliz. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos desta verdade, nós precisamos reconhecer que dentro dessa realidade espiritual, como está em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que nós recebermos nesta terra é dom perfeito, vindo do alto. Nós não temos mérito. Evidentemente que a nossa parte, ela deve ser feita como profissional, como filho de Deus, em pregar o Evangelho, em todas as realidades que nós precisamos exercê-las. Isso é fundamental. Mais ainda, enquanto nós tivermos aqui esse vínculo que está entre a realidade material e a realidade espiritual, não podemos esquecer de buscar, como está em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Será que nesta pandemia eu, como cristão, só tenho olhado para os problemas desta terra e esquecido de buscar o primeiro lugar e a sua justiça? Evidentemente que eu não li os versículos anteriores, referentes a todas essas coisas que lhe serão acrescentadas. Mas nós podemos ler, e eu convido a você a ler
posteriormente sobre o comer, sobre o beber e sobre o vestir. Necessidades básicas, triviais para todos nós. Sendo que a primazia é o reino de Deus. Se eu inverter esta ordem, Deus e o seu reino não está sendo entronizado no meu coração. Não está sendo entronizado no teu coração. Será que nesta pandemia não somos chamados a verificar isso mais intensamente? Eu não nego a realidade do sofrimento. Eu perdi um ente querido ano passado. Eu sei da realidade financeira, dos empregos que são crescentes em nosso país. Problemas com gravidades enormes. Mas nós não podemos esquecer do Deus que nos criou e que deu a promessa de que Ele voltaria a buscar a sua igreja. Não mais pelo dilúvio, como aconteceu com Noé, mas através do fogo. E nós aguardamos esta volta. Mas de que maneira temos aguardado? Esta promessa se esfriou do nosso coração. Eu reconheço que são palavras muito simples e diretas, mas nós tendemos a complicar aquilo que é simples. E há momentos que nós precisamos parar e rever aquilo que é trivial sobre a palavra de Deus. E ainda sobre esse aspecto, nós podemos pensar, essa pandemia vai passar. E nós esperamos essa realidade com certeza. Sendo que eu desejo, após tudo isso passar, ter as minhas finanças inteiramente restauradas e até mesmo querer me tornar rico para poder resolver meus problemas e daqueles que foram muito afetados. Será que de fato é esse o caminho? Será que é bíblico eu desejar ser rico? Aqui eu convido a você a ler em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 a 10, o que o apóstolo Paulo declarou ao seu filho na fé, Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Volto a dizer o que li no início. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. E a consequência, como está no fim do que eu li, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pelo dinheiro, pessoas acabam matando seus próprios parentes para desejar uma herança precipitada. Pelo dinheiro, roubam para se enriquecerem de modo ilícito. Pelo dinheiro, o dinheiro público é retirado da população. E eu poderia dar uma lista imensa. E não é por acaso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como eu pude falar no início ainda, o dinheiro da saúde pública sendo desviado, vacinas sendo furtadas, profissionais desejando vacinar, ricos tendo troca de favores, tendo benefícios, onde jamais se poderia pensar, num momento tão crítico, tão difícil, em que o mundo inteiro vive.
Mas alguém pode pensar, como ficam os ricos? E de que maneira devem ficar? Nessa pandemia, evidentemente que aqueles que são ricos desejaram ficar mais ricos, trazendo sofrimento à população, de alguma maneira. Mas a Bíblia nos orienta dos versículos seguintes, do mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo. Qual é o modo pelo qual os ricos devem agir? E se um dia Deus te enriquecer, esse deve ser o seu comportamento. E assim diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Será que, se você é rico, ou se você é rica, tem buscado este comportamento? Ou será que o dinheiro tem te contaminado no coração? Ou se você, futuro rico ou futura rica, você não sabe do seu amanhã, tem feito o seu melhor e Deus pode te dar essa condição? Será que você vai buscar esse comportamento? Independente de se tornar rico ou não, nós precisamos pôr o dinheiro no seu devido lugar. E nessa pandemia em que muitos se tornam aflitos, podem escolher caminhos perigosos ao lidar com o dinheiro. Que o Espírito Santo venha nos dirigir de que modo lidar com o dinheiro, diante das crises, diante das oportunidades fáceis, diante dos problemas em que enfrentamos financeiros. É uma prova em demonstrar o nosso caráter diante de Deus. E se nós cairmos, que o perdão seja pedido ao dono de ouro de toda a prata, para que nós venhamos não nos contaminar. A nossa vida material é uma realidade, mas precisamos viver aqui tendo vistas espirituais à eternidade. Nós não sabemos quando essa pandemia irá findar, mas que saiamos desta pandemia diante de tudo aquilo que nós precisamos resolver, e naturalmente todos nós, creio eu que, sem exceção, estamos enfrentando problemas maiores do que antes da existência desta realidade tão avassaladora, desafiadora que temos hoje. Qual é o caminho que nós vamos escolher? E aqui eu entro no meu último aspecto, sobre essa realidade, a busca do equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. E não tem como separar, porque, como eu falei, do modo que eu lido com o dinheiro, eu demonstro a minha espiritualidade. O meu caráter vai ser demonstrado sobre aquilo que obedeço ou não obedeço à palavra de Deus. Então, como viver esperando a volta de Cristo? Em parte eu pude dar a resposta, mas de modo muito direto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que eu tenho buscado ser conservado em todo espírito, alma e corpo?
no meu espírito, alma e corpo, conservado e irrepreensível. Como eu pude ler no início, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. A nossa vida por inteiro, diante de todos esses desafios que estão diante de você e de mim, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a verdadeiramente reconhecer que esta vida, ela é passageira e breve. Oremos nesse sentido agora. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, desses minutos de reflexão sobre a Tua palavra, reconhecendo que tudo aquilo que estamos vivendo foram muito além do que nós poderíamos esperar, porque nós nunca tivemos essa experiência de uma mudança tão bruta e radical, sobretudo em tão pouco tempo. E ainda estamos sendo adaptados a compreender o que está nos acontecendo. Mas eu peço a quem está diante de mim que o Senhor venha dar sabedoria para agir sobre a sua vida material, sua vida espiritual, em lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, e que recentemente pudemos comemorar a ressurreição de Cristo, em que venceu a morte por nós, e que já nos garante a vida eterna. E nós, como discípulos, podemos ter a certeza que, quando fecharmos nossos olhos, estaremos na eternidade contigo, ao morrer, ou então na própria vinda de Cristo, sem passar pela morte. Senhor amado, ajuda-nos, diante das nossas fraquezas, a não ter contaminação espiritual, diante das nossas necessidades materiais. E eu peço, Senhor, que Tu supras as necessidades e que enriqueças quem Tu desejares, para cumprir o que foi declarado na Tua palavra, lida nesta noite, o comportamento que deve se ter. Mas independente da condição econômica, que saibamos lidar com o dinheiro, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e a lermos este mundo, segundo a ótica do Teu reino, priorizando em primeiro lugar no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Cristo te abençoe ao viver ainda sobre a terra, tendo o coração firmado nele e aguardando a preciosa vinda de Cristo. Não sabemos quando será, mas que estejamos irrepreensíveis para a sua vinda. Que Deus te abençoe nesta caminhada em nome de Jesus. Amém. Espero que esse culto tenha abençoado a tua vida, tenha enriquecido a sua vida. Espero, sinceramente, que vidas possam ter sido salvas pela mensagem, pela palavra do Senhor explanada esta noite. Convido você a voltar a sintonizar o canal YouTube PIB Freguesia na próxima quarta-feira, às 19 horas, quando estarei aqui ministrando o estudo da palavra. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.